Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, graças a Deus, que Deus abençoe esse dia que se inicia na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e Ele sempre abençoará. Como o bem que eu quero ao meu filho, Deus e sua infinita bondade, que nem se compara à bondade do homem mais bondoso que passou pela essa terra, a bondade de Deus quer que cada um de nós tenhamos o que é de melhor, não é? Não tem comparação, né? A nossa bondade, que ainda é falha, com a bondade infinita de Deus. E se Ele nos permitiu iniciar esse dia, é porque esse dia será de glória, muita glória em nossa vida, muita vitória, muita conquista, mesmo diante das dificuldades que, insisto com vocês, nós trocamos o nome dificuldade por desafios. Problemas não temos mais. Eu não tenho problema. Como, Júlio? Você neste mundo não tem problema? Não. Eu tenho desafios a serem vencidos do mesmo jeito em que eu venci todos os outros desde o meu nascimento nesse plano. Desde que saí da barriga da minha mãe, que tive necessidade de respirar sozinho, não é? Dali até o dia de hoje, os desafios foram vencidos por mim como por você na sua vida. Se você olha para trás e observa o quanto você já superou, você vê que você é um vitorioso. É que nós nos pegamos muito ao problema momentâneo ou imediato, o problema de agora. Eu estou com problema de dívida, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Mas e quantos outros problemas você já venceu? Quantos? Se você pegar uma criança, o problema dela é acordar cedo, não é? O problema dela é ter que tomar banho. Ai, que problemão. Mas para ela é um problemaço. E ela vai vencer esse problema. Depois ela torna-se adolescente, o problema é a chatice dos pais, que tem que fazer assim, tem que arrumar cama, tem que ser organizado, tem que isso, tem que aquilo. Aí os adolescentes, que esse meu pai, esses meus pais são chatos. São os desafios. Os problemas dos adolescentes são estes. Ter que vencer as chatices do pai, a cobrança. Depois você se torna jovem. E aí os desafios eu tenho que arrumar dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo. E esses desafios são vencidos, gente. Porque nascemos para vencer. Agora, você que é um pouco mais experiente, não estou dizendo velho, que ninguém é velho aqui, somos experientes. E na nossa experiência, os desafios também aumentam, porque a nossa capacidade aumentou. Então, se eu tenho um problema agora com doença, vamos vencer, é um desafio para que eu me corrija na minha alimentação e possa ter saúde. Você é um vencedor, acredite ou não, você nasceu para vencer, tá certo? Porque assim Deus o quer. Então, para vencermos, vamos orar. Convido a você, vamos lá? Senhor, o Senhor da vida nos dá hoje mais um período para vivermos, período de 24 horas, Senhor. E que neste dia que se inicia, possamos realmente sermos capazes de aproveitar cada minuto. E dizemos, Senhor, em prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, na sexta-feira, o tema do programa é como fluidificar. Olha só, como fazer água fluidificada. Como fluidificar suas águas? Como? Nosso irmão José Roberto Alonso, ele nos traz esse tema. E eu peço a você a sua atenção para que aprendamos juntos como fluidificar uma água. Existem muitas formas de encontrar a cura a todos os níveis de conhecimento disponíveis na humanidade, conforme as necessidades de cada um, a capacidade que cada um tem de aprender. Deus manda na Terra diversas formas de se aplicar a medicina, que muitas das vezes entra em conflito nas suas formas de aplicar, por causa de conceitos humanos. Elas entram em choque por interesses de alguns grupos que querem manter uma hegemonia sobre medicamentos e acabam combatendo as outras formas que também trazem a cura. Os primeiros estágios para se curar vêm sempre por uma disciplina que temos que ter. Todo e qualquer desequilíbrio no nosso corpo vem de algum desequilíbrio na nossa alma. A alma é o campo energético que anima o corpo. Quando a alma sai do corpo, o corpo perde a energia da vida. Não há mais vida se não há alma no corpo. Então, o primeiro estágio é ter consciência disso. Se não cuidar da alma com uma prece, as boas ações, os fluidos condensadores que estão no ar, na terra, na água, no fogo, todo um tratamento, ele é direcionado aos níveis também da cultura de cada um, no que cada um acredita que possa curar. Deus está em todas elas, desde a medicina natural à medicina convencional, de todas as formas. A fitoterapia, a homeopatia, todas as terapias de cuidados mentais e físicos, a alopatia, tudo tem o benefício de curar. A diferença é sempre como aplicar em nós o que nós formos buscar para nós nos curarmos. Algumas fazem efeitos mais rápidos, outras nem tanto. Então os seres humanos começam a buscar alternativas dentro da medicina existente, em cada uma das esferas, das dimensões espirituais que são trazidas à Terra. Algumas mais rústicas, outras mais sublimes, conforme a necessidade de cada um. E exatamente dentro de uma casa espiritual, essa sublimidade, que é sugerida às vezes com auxílio de alguns elementos ainda mais rústicos,
que estão disponíveis ao meio ambiente este, que são colocados na Terra para atender às necessidades da vida e do ser humano, para manter a vida de um ser humano. Utilizam-se aqui os fluidos que são colocados nas águas, são partículas trazidas de dimensões mais elevadas, mais sublimes, mas que compõem a vida de todas as espécies da Terra. Por isso, algumas pessoas sentem a diferença desses fluidos em seu paladar, pelas necessidades que o seu corpo tem. Todas elas ligadas às plantas medicinais. Aliás, todas as plantas do planeta Terra têm cunho medicinal. Todas. E 99% delas podem ser utilizadas pelos seres humanos. Apenas 1% é direcionado, na maioria das vezes, aos animais que necessitam de cura também. Tudo que vos é passado vem com esses fluidos nas águas que são indicados aos irmãos para que bebam. E esses fluidos, eles se regeneram. Por isso são sugeridos aos irmãos que vão completando em suas casas as águas que foram fluidificadas para vocês, porque os fluidos se multiplicam naturalmente. E o que faz esses fluidos multiplicar-se é a sua vibração. É a vibração do ambiente onde vocês estão. Aí entra a prece, as boas palavras, o comportamento dentro de casa, os assuntos a serem tratados, para a conservação vibracional, para que esses fluidos, naturalmente, possam ir atuando em seu corpo, às vezes em doenças graves, em que muitos irmãos, por não verem esses fluidos, talvez não lhes creiam na eficácia, mas eles ali estão agindo corretamente e não lentamente, como alguns possam precipitadamente julgar. Os fluidos não agem lentamente. Agem proporcionalmente às condições em que o seu corpo, a sua mente, os seus sentimentos estão. Cuidar do ambiente, onde você está, onde você vive, com quem você vive, é essencial para a manutenção de sua saúde. Seguir e continuar multiplicando esses fluidos ao infinito, se preciso for, sempre somatizando na água as boas vibrações, que elas vão se multiplicando como células, que pelos impulsos magnéticos também, na própria criação, na própria formação de um feto que forma um corpo, dessa mesma forma que esses fluidos se multiplicam como as moléculas, as células, carregados de boas energias, como a criação de uma galáxia, para manter a vida em você. O que cura é a disciplina. É a disciplina. Então, quando você precisa de um tratamento, aceite a cura. Aceite a ação dos elementos que a Mãe Natureza te dá, cujo veículo de absorção é a água,
em suas diversas formas. É a ação vibracional dos elementos que para alguns invisíveis, outros conseguem dimensionar a densidade. Da mesma forma, as formas energéticas, a aplicação desses mesmos fluidos, condensados pelos irmãos que aplicam através de suas mãos, nos fluidos terapêuticos, não uma terapia humana, mas a terapia que vem das esferas mais altas, que utilizam-se da boa vontade dos irmãos, nos gestos simples de doar, a boa vibração através das mãos, pelos sinais, sinais esses que formam um campo magnético para envolver os locais onde os corpos precisam desta vibração, dessa energia, para completar esse circuito de células que estão deficitárias, para regenerar o seu corpo. Assim como ao toque da mão, quando necessário, claro, para impulsionar energeticamente, pela força da mente aplicado, dos irmãos que atuam nas terapias da mediunidade, para que o corpo consiga absorver de uma forma mais adensada os fluidos energéticos que são canalizados a todo um sistema nervoso, linfático, digestor, respiratório, para que o organismo consiga perceber que a ação desses fluidos podem ajudá-los a regenerar todos os tecidos que acaso estejam doentes e que precisam de mais energia para poder voltar ao bom funcionamento. As coisas em Deus, elas funcionam com exatidão. Nunca amorosidade, não há lentidão. Não há lentidão na cura. Apenas pedimos aos irmãos, de acordo com o estágio em que seu corpo se encontra, se faz necessário o distanciamento entre horas, a aplicação ou absorção dos fluidos, no caso os adensados e no caso também dos rústicos, que são as plantas medicinais, as pedras magnéticas, e também a ação dos irmãos terapêuticos para auxiliá-lo na recuperação do equilíbrio, da saúde, da vida aos irmãos. Nosso Senhor nos diz que a verdade liberta da ignorância. Acabando com a ignorância, é claro que o organismo absorve melhor esses fluidos regeneradores. Mas preste atenção, a sua mente é um campo energético poderoso. Do mesmo jeito que você os absorve, você pode desfazer-se de todos eles. Tamanho poder que você tem, que talvez não conheça. Então, tudo que é desconhecido, você pode alcançar o conhecimento, mas nunca negar a eficácia. Se você não fizer com exatidão o que lhe é pedido por quem sabe lidar com a manipulação desses fluidos, seja em qual forma for, na rusticidade de uma planta, na sublimidade dos fluidos pelas mãos, canalizados a cada um para a recuperação completa da saúde. É o bom senso que gera sabedoria,
que nos livra dos males das nossas vidas. Tenhamos todos uma ótima tarde. Obrigado, meu irmão José Roberto Alonso. O poder dos fluidos ainda não é totalmente compreendido por nós, espíritos encarnados. Quanto mais estudarmos sobre esse poder, mais entenderemos que interagimos constantemente com esses fluidos. Grande lição nos trouxe esse irmão José Roberto Alonso, não é mesmo? Obrigado, meu amigo, meu irmão. Obrigado, Deus, por ter a oportunidade de ouvir informações que nenhum livro tem. Aquilo que nós ouvimos diretamente dos espíritos não estão contidos nos livros, não. Nem na literatura espírita você encontra essas informações. Então é muito rico, não é mesmo? Que saibamos aproveitar bem. Bom, agora eu passo a palavra ao nosso amigo Paulo de Moraes com mais uma leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Vamos ao versículo 8º do capítulo 3º do Evangelho de Jesus segundo João, que narra o encontro entre o Mestre Divino e Nicodemos. No versículo 8º podemos ler estas palavras de Jesus: O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Jesus era nascido do Espírito. Todo homem que não vive em seu corpo, mas em sua inteligência, pode dizer-se, como Jesus, nascido do Espírito. Do corpo procede o corpo. Todos conhecem a fonte de onde ele provém e a matéria que o compõe. Quão poucos, porém, são hoje, como ao tempo de Nicodemos, os que podem dizer de onde vem e para onde vai o Espírito, qual a sua essência, em que momento anima o vaso de argila que lhe serve de envoltório. Que é para a humanidade a inteligência? Será um corpo palpável, sensível? Pode fixar-se o momento da sua presença ou da sua ausência? Sabe-se de onde o Espírito vem e para onde vai? Só o pode saber aquele que nasceu do Espírito. Precisamos explicar e desenvolver o nosso pensamento. Entre os homens, poucos se acham em estado de viver pelo Espírito. Compreendei, amigos, que não falamos dos que entre vós são tidos por inteligências de escola, por homens notáveis, sob o ponto de vista do saber, da profundeza dos conhecimentos, bem pouco valem na sua maioria diante do que ignoram e não cuidam de compreender acerca da escala dos seres e dos mundos, diante da eternidade, do infinito, dos mistérios que os envolvem, mesmo na terra. A matéria corporal é o agente de que fazem a sua principal divindade. Falamos, muito ao contrário, das almas simples, simples não como os homens, por ignorância ou incapacidade intelectual o entendem, mas simples pela humildade do coração e do espírito. Dessas almas, que tanto quanto lhes permite a sua condição de homens, escapam aos entraves da carne e vivem realmente a vida humana, porém como se dela não fizessem parte. Está claro, compreendei o bem que isto dizemos, não com relação às necessidades
sejam estas quais forem do animal, e sim com relação às necessidades do espírito e da inteligência. Somente os que compreendem a sua origem divina e se esforçam por aproximar-se cada vez mais do divino modelo, sabem que nasceram do Espírito, sabem de onde vêm e para onde vão, sabem que o Espírito sopra onde quer e lhe ouvem a voz, sabem de onde ele vem e para onde vai. Assim, quando vos dizemos: todo homem que não vive em seu corpo, mas em sua inteligência, pode dizer-se como Jesus, nascido do Espírito. Compreendei que falamos do homem que não vive em seu corpo, mas em sua inteligência esclarecida pelo facho espiritual que os Espíritos do Senhor empunham, para sobre ela projetarem a luz, inspirando-lhe ou revelando-lhe a verdade. Só é nascido do Espírito aquele que se encontra em condições de compreender os mistérios que vos desvendamos. Todavia, entre os que recebem a luz, muitos há que continuam cegos. Entre aqueles a quem é concedida a faculdade de ouvir, muitos há que continuam surdos. Não basta que o homem receba a revelação, que saiba de onde vem e para onde vai. Cumpre-lhe viver como vivem os que nasceram do Espírito, no sentido de que, exercendo seus espíritos domínio sobre a matéria, eles se esforçam por aproximar-se cada vez mais do divino modelo. Ah, quão poucos ainda se hão libertado da escravidão da matéria! Não invoqueis por desculpar-vos as necessidades da vida, as obrigações materiais, as leis da sociedade, para com a qual, membros que sois da grande família humana, tendes que cumprir todos os deveres atinentes ao vosso progresso pessoal e ao progresso coletivo, exemplificando todas as virtudes de acordo com a lei de amor, pela prática da justiça, da caridade, da fraternidade. Nada disso é incompatível com a vida espiritual. Em meio do turbilhão da existência terrena, podeis sempre volver os olhos para o farol que mantemos aceso por cima das vossas cabeças. Se assim fizerdes, passareis sem vos manchardes por entre todas as baixezas da humanidade, por entre as necessidades factícias que vos tornam cúpidos, avaros e duros, por entre as ambições do orgulho que vos levam a esmagar todos os que se vos antepõem, a pisá-los para vos elevardes. Passareis sem vos manchardes por entre todas essas aberrações da animalidade que fazem de uma necessidade qualquer um objetivo, um desejo insopitável para cuja satisfação ides a todos os excessos, a todos os crimes. Não, de nada serve ouvir a revelação desde que se continua a viver como se não a tivesse recebido. De nada serve saber-se de onde se vem e para onde se vai, desde que se mude de caminho, porquanto aquele que assim faz se afasta do ponto de partida e não mais pode, senão com grandes dificuldades, atingir o ponto de chegada. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.
programa Madrugada com Deus, te fazendo companhia no início de cada dia. Te fazendo companhia no início de cada dia, não é mesmo? Agradeço a oportunidade que você nos dá de estarmos juntos nesta jornada de fé, não é? Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.